Então, fica à vontade, professor. Obrigado. Boa tarde aí a todas e todos. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com os colegas do IQ. Como vocês já, alguns de vocês já me conhecem, eu sou o professor Paulo Lima Júnior. Junto com o professor Delano, inclusive, trabalhamos dentro do programa de pós-graduação em Educação em Ciências, que faz parte do Instituto de Química. Mas aqui a gente está numa outra função, né? Eu venho falar com vocês aqui na condição de presidente da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que é responsável pelo processo de autoavaliação na Universidade de Brasília. Sem mais do que um apoio, mas uma participação protagonista da DAI, que tem toda a capacidade técnica de execução e produção dos números que a gente vai discutir já já. E, obviamente, a nossa missão aqui é essa de abertura de caminhos, de construir um espaço de diálogo sobre esses números, que são números que refletem, do ponto de vista da avaliação externa, a maneira como a universidade é percebida. E é isso, e nós confiamos no nosso trabalho, acreditamos no nosso trabalho, e é também do nosso interesse que essa avaliação externa reflita a reflexão, a capacidade que a gente tem de participar do mundo e transformar o mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se o professor Delano puder passar o slide. Então, a CPA é a Comissão Própria de Avaliação. Ela hoje é regulamentada, ela é regida pela Resolução do Consune 49 de 2021. Ela tem essas atribuições que aí estão, né, de uma forma muito sintética, além de ter algumas questões específicas, como nós produzimos o relatório de autoavaliação, mas o importante, de forma muito resumida, é que a CPA é essa comissão prevista nos SINAES, no Sistema de Avaliação da Educação Superior do Brasil, encarregada da autoavaliação das instituições, da própria instituição, certo, de ensino. Então, cada IES, cada instituição de ensino superior tem que ter a sua CPA. Pode passar. Essa é a composição atual da CPA. Como vocês podem ver, a composição é bastante paritária nos diversos segmentos da nossa universidade, incluindo também representantes da sociedade civil. Aqui, a Articulação dos Povos Indígenas e o Instituto de Sociedade, População e Natureza, o ISPN, certo? É isso. Como alguns marcos históricos da CPA, a comissão ela começou a funcionar em 2002, de alguma maneira, certo? Ela ganha o nome CPA e passa a funcionar de acordo com nos termos dos sinais a partir de 2004, que é a data, o ano da portaria que cria as comissões próprias de avaliação no Brasil. Em 2006, o início da elaboração dos relatórios de autoavaliação do padrão dos sinais, relatórios esses que estão todos disponíveis no site da CPA. Vocês podem consultar para conhecer um pouco da história de autoavaliação da Universidade de Brasília. Em 2013, a reformulação da CPA, em 2021, uma nova reformulação com atribuições e a composição atual. Aqui está o plano de autoavaliação, que encerrou no ano passado e que, enfim, nós teremos um outro plano para o próximo triênio. E ele especifica quais são as missões que a CPA se coloca para que sejam cumpridas nesse período de tempo. Os relatórios de autoavaliação, como eu falei, eles estão disponíveis no site da CPA para toda a comunidade. E é muito importante que as pessoas sobretudo coordenadores de curso, diretores de unidade, pessoas que participam ou participarão dessas posições de protagonismo da gestão, no caso do Instituto de Química, que elas tenham contato com esses relatórios, porque eles dão uma visão geral muito interessante sobre a Universidade de Brasília. E, sobretudo, eles permitem uma recapitulação histórica de como que a universidade tem se percebido ao longo dos anos. A CPA realiza também, historicamente, uma consulta à comunidade acadêmica. Essa consulta ela costuma ter pouca participação, isso a gente já tem resolvido, na verdade a DAI tem resolvido isso, né? Reformulando o instrumento e mudando também a amostragem, a maneira como os participantes são sorteados para integrar esse estudo. Como vocês podem ver, por exemplo, dos discentes, nós temos dos 641 discentes que responderam ao instrumento na Universidade de Brasília, que é pouquíssimo, certo? 18 discentes são do Instituto de Química, 5 docentes do Instituto de Química, 5 técnicos e 28 pessoas no total. Nesse caso, sendo poucas pessoas, eu vou passar essa parte da discussão, que ela
né? Senão não é amostra representativa nem do Instituto de Química. Vamos lá. Então, a minha fala principal vai estar centrada numa revisão, para alguns vai ser uma primeira apresentação dos conceitos e dos indicadores de qualidade da educação superior, como funcionam, em termos dos indicadores, como funcionam os sinais, para que a gente possa se comunicar bem, e já já o professor Delano vai apresentar os números do Instituto de Química, e a gente precisa saber o que esses números significam, certo? O primeiro número importante, o primeiro indicador importante é o Índice Geral de Cursos. O IGC, ele é atribuído à universidade, à instituição de ensino superior. Então, a Universidade de Brasília tem um índice geral de cursos que deve ser atualizado anualmente. E o índice geral de cursos, ele resulta de uma média ponderada das notas recebidas por todos os cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos por aquela universidade. Então, quando a gente vê no noticiário, isso aqui vai para o noticiário, certo? Então, quando a gente vê que a nota da UNB subiu para 5, e a gente celebra isso nas notícias do Metrópolis, do Correio Brasiliense, e de outros jornais mais na escala nacional, isso é um efeito acumulado do trabalho de vários cursos, sobretudo de graduação e pós-graduação, inclusive do Instituto de Química. E é também por isso que a gente está vindo conversar com vocês. O CPC, o Conceito Preliminar de Curso, é o primeiro conceito que um curso recebe quando da aplicação do ENAD. Ele é composto, então cada curso tem um CPC, certo? E é o conceito do curso até que aconteça, ou se acontecer, uma visita em loco, que pode alterar esse conceito. Mas, em princípio, esse é o conceito que o curso recebe, tá bom? Cada curso vai ser avaliado, vai realizar o ENAD a cada 3 anos, uma vez a cada 3 anos. Tem uma agenda nessa trienal que vai aparecer já já. O CPC é composto pelo Índice de Desempenho dos Estudantes do ENAD, um índice bruto. Tem um outro índice que é o Valor Agregado pelo Processo Formativo oferecido pelo curso, o IDD, que eu vou explicar como ele funciona, mas ele também de alguma maneira, ele depende do índice do ENAD e do ENEM. Alguns indicadores sobre o corpo docente, que tem a ver com a quantidade de professores em tempo integral, com a quantidade de professores doutores. Nesse indicador, nós tipicamente vamos muito bem, junto com outras grandes universidades federais. E o quarto indicador é a percepção do discente sobre as condições do processo formativo, que tem então uma decomposição aí em outros elementos, mas ele é fundamentalmente um questionário do estudante e ele está muito amarrado na percepção que o estudante tem sobre o curso. Obviamente, isso não quer dizer, então, que o curso seja bom ou ruim, mas que ele é percebido como bom ou ruim pelos discentes do curso de graduação. Então, esses 4 elementos são constitutivos do conceito preliminar de curso. E eles produzem um selo para o curso, que geralmente é 3, 4, 5, certo? E que também vai para a imprensa, que tem uma repercussão política importante para os cursos de graduação. É isso. No slide seguinte, nesse slide aí, vocês vão ver a composição percentual desses componentes, né? Como que esses componentes eles integram o CPC. Então, como vocês podem perceber, 20% é nota bruta dos estudantes do ENAD, 35% é o valor agregado, que é o resíduo de uma regressão linear da nota no ENAD contra a nota no ENEM, principalmente, certo? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Indicadores do corpo docente, proporção de mestres, doutores, nota de regime de trabalho, a gente é nota 10 em tudo isso daqui, via de regra, certo? E percepção do discente sobre as condições do processo formativo, que é essa questão talvez mais subjetiva que aparece na avaliação. Quando acontece uma visita em loco, seja por deliberação do Ministério da Educação ou do INEP, certo? Ou seja, porque foi solicitada pelos coordenadores de curso, pelos diretores das unidades, pelas pessoas responsáveis, quando acontece uma visita em loco, vai ser publicado um outro conceito, que é o conceito de curso, que substitui o conceito preliminar de curso, certo? E ele funciona com regras diferentes, bem diferentes. Ele não depende do ENAD, ele depende de uma avaliação, da avaliação em loco, que essa comissão de especialistas faz quando vem para a nossa universidade. Eles vão observar a organização didático-pedagógica, algumas informações sobre o corpo docente tutorial, que não são exatamente aquelas que a gente viu, mas são informações mais detalhadas, e informações de infraestrutura, nas quais a universidade nem sempre vai muito bem, mas sem dúvida não vai ser um problema no caso do Instituto de Química, assim acredito eu. Os pesos são esses, 30%, 40% e 30%. Aqui estamos anos de realização do ENAD. Então, se a gente está vindo visitar vocês, é porque ou os químicos acabaram de realizar o ENAD ou estão prestes a realizá-lo. Pode passar. O conceito ENAD. Às vezes o curso recebe um outro conceito, que é o conceito ENAD, que não substitui aqueles outros dois, que diz respeito simplesmente à nota bruta dos estudantes do ENAD.
E o ENAD, para quem não sabe, né, o ENAD ele é composto sempre da seguinte maneira. Ele tem 25% de questões de formação geral, geral aqui quer dizer geral a todos os cursos de graduação, e 75% de componente específico daquele curso que está sendo avaliado, certo? Todas as informações, todas essas que foram citadas, elas são colocadas numa escala contínua de 0 a 5. E isso permite que elas possam ser somadas e compostas e que sejam feitas médias e médias ponderadas dessas informações. Por exemplo, como vocês viram lá no primeiro indicador, o segundo indicador que eu apresentei, o CPC, ele é uma média ponderada de vários outros indicadores menores, certo? Todos eles vão ter uma composição parecida. No final das contas, esse número contínuo de 0 a 5, ele sofre um processo de arredondamento, um truncamento, para, enfim, nem sei como eu chamo isso, mas é que está nessa tabela aqui, e que vai produzir esses números, essas categorias, certo? De tal maneira que quando um curso recebe um selo 3, 4, 5, isso é uma categoria que corresponde a uma faixa de valores do mesmo indicador contínuo. Então, o que é publicado e que vai para a mídia e que ganha notoriedade é o conceito truncado, certo? Não o contínuo. Mas, para nossa avaliação, a gente precisa olhar para esse contínuo porque ele nos dá a noção de onde que os cursos de vocês estão. Se eles estão mais próximos de uma transição para cima ou se eles estão em risco de uma transição para baixo, certo? E aqui está um slide mostrando um pouco como que funciona o IDD. Então, como eu falei para vocês, ele é o resíduo acumulado, certo? A soma dos resíduos de uma regressão linear, que tem como variável dependente a nota no ENAD dos estudantes e como variável independente a nota dos mesmos estudantes no Enem. Como a gente sabe, existe uma tendência de que o estudante que entrou com um desempenho grande no Enem, que ele tenha também um desempenho grande no ENAD. Que esse desempenho seja mais ou menos transportado lá para frente, porque, enfim, esse estudante talvez, provavelmente, teria condições mais favoráveis de aproveitar as experiências no curso de graduação. O que o IDD faz é tentar controlar um pouco esse efeito, um efeito de reprodução, certo? E ele tenta localizar com esse resíduo quanto que o curso contribuiu no desempenho da ENAD, além daquilo que já era esperado, dado o ponto de partida daquele estudante, certo? Como consequência disso, nos cursos da Universidade de Brasília, o IDD costuma não ser bom, porque nós recrutamos os melhores estudantes, via de regra, né, em cada curso, no espaço brasileiro. E então, quer dizer que os nossos estudantes eles ficam muito acumulados ali, mais à direita da distribuição. Então, tem pouco espaço para crescer, certo? Como resultado, o IDD dos nossos cursos não costuma ser o mais especial, tá bom? É isso. Então, esses são os indicadores. Passo agora a palavra ao professor Delano, que vai apresentar os indicadores do Instituto de Química, especificamente. Ok, boa tarde, pessoal. Bom, dando sequência à apresentação, então, eu vou trazer alguns dados que nós temos sobre o Instituto de Química. Bom, primeiro justificar por que nós estamos trabalhando nesse formato de unidade acadêmica, ao invés de trabalhar curso a curso, né? A gente tem feito isso desde o ano passado porque a gente entende que os cursos dentro da mesma unidade acadêmica compartilham suas fragilidades e potencialidades. E na hora de agir, fica mais fácil agir de forma conjunta do que de forma isolada, de curso a curso, né? Então, a gente traz esses dados e a gente vê que muitos relatórios de cursos diferentes na mesma unidade acadêmica acabam tendo os mesmos comentários pelos diversos avaliadores. Então, a gente achou mais interessante trabalhar com este formato, tá ok? Bom, dentro do Instituto de Química, segundo os dados que nós temos do EMEC, nós temos com a engenharia química, né, uma licenciatura em química, um bacharelado, ciências ambientais, que eu sei que é interinstitucional, não é só do IQ, tá certo? Mas aparece ligado ao IQ, e química tecnológica, tá certo? Quando a gente olha os dados, de forma geral, tanto o CPC como o CC, a gente tem dados que levam a conceito 4, ok? E a gente vai ver se a gente pode avançar com relação a esses conceitos, tanto no CPC quanto no CC. Com relação ao relatório, a questão do estudante, que o Paulo comentou, a gente chama a atenção que ele corresponde a 15% da nota. E como ele falou, ele reflete a percepção do estudante com relação ao seu processo formativo, ao seu curso e ao seu processo formativo. E a gente entende que algumas ações poderiam ser feitas para
melhorar essa percepção que o estudante tem sobre o seu curso, né? Bom, é do item 27 até o 68 do relatório, do questionário, tá certo? Usa essa escala Likert, que é do discordo totalmente até o concordo totalmente, e trabalha com 3 eixos: a organização didática pedagógica, a infraestrutura e instalações e as oportunidades de ampliação de formação acadêmica e profissional, tá certo? Veja, sempre da perspectiva de que isso é a percepção que o estudante tem sobre como o seu curso está organizado didático-pedagogicamente, como que é a infraestrutura do seu curso, tá certo? E como que se estabeleceu o diálogo com as oportunidades de ampliação com relação à sua formação, tá ok? E aqui eu trago 4 exemplos que eu trouxe para todas as unidades acadêmicas, os mesmos 4 exemplos, para mostrar como que está essa percepção, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu pego o item 28, que trata sobre conteúdos abordados nas disciplinas que favorecem sua atuação em estágio ou atividade profissional, o que acontece? Geralmente a tendência que a gente tem positiva, as faixinhas ficam azuis. E é o que aparece no IQ, a tendência mais positiva, ou seja, os alunos, de forma geral, concordam, tá certo, que os conteúdos abordados nas disciplinas favorecem a sua atuação em estágios e atividade profissional. A mesma coisa vai acontecer com as metodologias de ensino, tá certo? Eles tendem a ver ou tendem a perceber que essas metodologias têm contribuído para as questões de competências reflexivas e críticas, tá ok? Com diferenças entre os cursos, né? O que sempre chama atenção para a gente quando a gente compara cursos que têm bacharelado e licenciatura como correspondência e as diferenças que acontecem entre um curso e outro. Porque, de forma geral, o corpo de professores é muito parecido, né? Não sei se é isso que acontece exatamente no IQ, mas em outras unidades acadêmicas, de forma geral, os professores que atuam no bacharelado também atuam na licenciatura. Com relação ao item 40, com relação às oportunidades do estudante superar dificuldades relacionadas, tem uma tendência para o azul de forma geral, mas tem também um discordo aparecendo com mais frequência agora, principalmente no curso de engenharia química, tá ok? E no química de bacharelado. Então, parece, olhando assim, os dados de forma geral apenas, tá certo? Que os alunos do bacharelado têm uma percepção um pouco pior do curso do que os alunos do curso de licenciatura, pelo que aparece aqui, tá certo? A gente pode conversar sobre isso, de repente, em análises complementares, verificar os outros itens do questionário, que nós temos todos os itens, e ver como que está a percepção desses estudantes. No item 41, a coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes. Aqui, novamente, a tendência em azul, a tendência de concordar que os coordenadores estavam disponíveis, o que é uma coisa muito interessante, porque nós já tivemos vários cursos em que os alunos não concordam com isso, em unidades acadêmicas, onde os estudantes acham que a coordenação não estava disponível. Então, é interessante ver que no IQ, na percepção dos estudantes, a coordenação, de forma geral, né, tendendo mais ao azul, está mais disponível do que outras unidades acadêmicas da universidade. Ok? Quando eu olho os dados do CPC, que são retirados desses dados do ENAD, eu tenho que o curso de bacharelado tem subindo, né? Então, eu saí de um 3, fui para um 4. Engenharia química, eu mantive o 4. Licenciatura, eu sempre fui 4, tá certo? E química tecnológica, eu tenho um 4 também. Então, é uma tendência, tá certo, que parece se manter constante, dessa nota 4 nos cursos do IQ. Aqui traz alguns dados sobre evasão, né, sobre indicador de fluxo, que são interessantes, porque nós fazemos uma comparação com os cursos da UNB, tá certo? Com outros cursos do Brasil. Então, quando eu olho para o curso de Química, por exemplo, aí é Química de forma geral, né, está agrupado bacharelado e licenciatura, eu tenho uma taxa de permanência, uma taxa de conclusão, né, e uma taxa de desistência muito próxima ao que acontece nacionalmente, tá certo? Eu tenho uma taxa de conclusão acumulada até melhor do que eu tenho no curso, quando comparo com demais cursos de química no Brasil. Então, isso também mostra um dado interessante. Química tecnológica tem uma pequena diferença com relação à taxa de conclusão acumulada, né? Quando eu comparo com o Brasil, eu tenho uma taxa de conclusão bem menor quando comparada com outros cursos, né, no Brasil. Lembrando que essa comparação é feita apenas com universidades públicas, universidades federais. Não é feita com particulares nem com faculdades, tá ok?
Tá bom, ok. Bom, nós temos um outro estudo que é feito com relação aos egressos, que utiliza os dados da RAIS. É interessante porque a gente dá uma olhada de como que está a remuneração média dos egressos da universidade, tá certo? Então, eu tenho isso para engenharia química, tá ok? Então, tem aí a remuneração média aí distribuída por profissão, então tem administrador, assistente, supervisor de vendas, as profissões que são colocadas na RAIS, tá ok? Continua para engenharia química, tá certo? Com relação à atividade econômica. Depois eu passo para, com relação a um vínculo, se é CLT, se é serviço público efetivo, se não é efetivo ou se é temporário. E, ao final, a gente sempre faz uma comparação disso ao longo do tempo. Eu tenho aí a distribuição do salário médio do engenheiro químico formado na Universidade de Brasília ao longo do tempo, né? Então, a tendência é que quem está formado há mais tempo tem um salário médio maior que quem está formado recentemente, tá ok? Esse estudo pode ser visto com mais detalhe posteriormente, pode ser solicitado isso, tá ok? Aqui é apenas um exemplo. A mesma coisa nós vamos estar fazendo para química, no caso, licenciatura e bacharelado consolidado, né? Com relação à profissão, com relação à atividade econômica, com relação ao vínculo empregatício, tá ok? E, novamente, essa é a distribuição do salário ao longo do tempo. Tá certo? O padrão, apesar do curva ser diferente, mas a tendência, novamente, é ter um maior salário quem está formado há mais tempo. A mesma coisa para química tecnológica, tá certo? O mesmo tipo de dado. E, novamente, a apresentação com relação ao tempo e a média salarial, tá certo? Bom, aí nós vamos para um outro canto agora, que é com relação aos indicadores. Então, como o Paulo falou, o CPC é um dado que é interessante, tá certo? Mas é um dado que reflete muito o desempenho do estudante e a sua percepção. Existe um outro conceito, que é o conceito de curso, que é relacionado à visita em loco. De forma geral, os cursos novos têm que ter uma visita em loco logo depois que eles são instituídos, alguns anos depois, tá certo? E os cursos que no CPC tiram notas baixas, né, abaixo de 3, a visita se torna obrigatória. Então, no ano seguinte a esse CPC, eles devem marcar uma visita em loco para os que tiram notas abaixo de 3. Ou quando você, o coordenador do curso, né, a unidade acadêmica, solicita a visita de uma equipe de avaliadores para questionar a nota. Então, aconteceu já na universidade, de questionar notas 4, quando a equipe considera que o curso deve ser nota 5, então ele convida a equipe do MEC para fazer uma visita, a nota pode ser mantida ou pode ser alterada. Na Universidade de Brasília, não aconteceu nenhum caso onde a nota foi reduzida, apenas foi mantida ou foi aumentada, tá ok? E aqui eu tenho o resultado da visita do curso de bacharelado, que, pelos meus dados aqui, a visita aconteceu em 2013, com o conceito final 4, né? Então, como você vê, são 3 dimensões: a didática pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura. Quando eu olho para a dimensão didática pedagógica, eu vejo que tem uma tendência das notas ficarem entre 3 e 4. Eu não tenho nem nota 5 nesse quesito, tá certo? Quando eu olho para o corpo tutorial, de forma geral, a gente geralmente tem nota 4 e 5. Então, chama atenção ter acontecido essa nota 1. Eu tenho de ver por que aconteceu essa nota 1 no curso de bacharelado de Química nesse ano 2013. Com relação à infraestrutura, nós temos aí notas 2, 4 e 5, tá certo? Então, a nota 4 é uma nota boa? Sim, mas ela pode ter uma nota melhor que a nota 5 e verificar o que a gente pode avançar para chegar nessa nota. Quando eu vou para a licenciatura, então, só voltando aqui, ó, bacharelado, a nota ficou 4.4, conceito final 4. Quando eu vou para a licenciatura, eu tenho 4.8, conceito final 4. Perdão, estou vendo errado, desculpa. Conceito final 4 nas duas. Eu tenho a diferença das outras notas. Olha só, eu tenho na didática pedagógica, novamente, um conceito 2, um conceito 3, conceito 4 e conceito 5, tá certo? Corpo tutorial, agora eu tenho somente notas 3, 4 e 5, não tenho aquela nota 1, e com relação à infraestrutura, eu tenho conceitos 3, 4 e 5, ok? Com algumas diferenças interessantes para o bacharelado, né? Então, as visitas foram próximas, olha, 2013 para as duas, tá certo?
A nota final da organização didática pedagógica no bacharelado foi 3,8 e na licenciatura foi 3,4. A nota final do corpo docente do bacharelado foi 4,4, enquanto na licenciatura foi 4,8. E na dimensão de infraestrutura, 4,2 e 3,8. Então, as notas têm uma pequena divergência aí, mas no final o conceito acaba sendo o conceito 4. Ciências ambientais, como eu falei, como é um curso interinstitucional, a gente não vai concentrar muito tempo, porque tem a ver com outros estudos, outras características, mas um conceito 4 também, que é um conceito interessante, tá ok? A engenharia química, nota final 4, né? Então eu tenho lá a didática pedagógica com 3 e 4, corpo docente com conceito 2 aparecendo, e na infraestrutura vários conceitos, 1, 2, 3, 4, todos esses conceitos estão presentes ali, ok? Química tecnológica, também conceito final 4, com características muito parecidas. Então, de forma geral, as notas do estudo de química estão muito próximas, algumas pequenas diferenças, mas as notas estão muito próximas, com avaliadores diferentes, né? Porque se eu olhar as datas de avaliação, bacharelado 2013, 2013, Ciências Ambientais 2019, Engenharia Química 2017 e Química Tecnológica 2014, tá certo? Bom, aí a gente faz, no final, a gente tem a análise de todo o questionário, todo o relatório de avaliação, a gente tem com todos os itens avaliados, e no final a gente faz algumas recomendações baseado no que a gente lê nos relatórios. Se for de interesse do estudo de química, a gente pode disponibilizar esse estudo para vocês. Mas, de forma geral, o que aparece? Baseado no que está no relatório, no momento que foi feito, né? Deve-se revisar os PPCs dos cursos que foram amplamente criticados pelos avaliadores, no que tange principalmente aos quesitos ementa, bibliografia, conteúdos curriculares e carga horária. Bom, imagino que isso tenha mudado já de 2013, 14, 17, porque todos os cursos tiveram que adaptar agora para a extensão os seus PPCs. Então, muita coisa deve ter sido alterada já, né? Deve-se observar a união entre teoria e prática nos cursos, bem como a interdisciplinaridade. Imagino com a mudança que aconteceu no PPC, essas questões tenham sido resolvidas. Deve-se cuidar com as salas dos professores não se situarem dentro dos laboratórios, a fim de que a insalubridade seja erradicada. Aí realmente tem de ver com relação à direção, o que foi feito com relação a essa crítica aos laboratórios. Se ainda temos sala de professores dentro dos laboratórios, ok? Ampliar e completar a bibliografia básica complementar. Isso agora é uma atividade diferenciada, porque quem faz isso agora é o NDE, né? Antigamente tinha visita em loco na própria biblioteca, agora o NDE que atesta, na verdade, se essa bibliografia básica complementar está adequada, né? Com o avanço com relação às bibliografias digitais, né? O curso de licenciatura química deve atentar para o cumprimento da adequação quanto às diretrizes curriculares nacionais. Então, na visita de 2013, isso foi chamado a atenção, eu imagino que essa alteração já tenha sido feita, tá ok? E observar o relacionamento com a comunidade. De forma geral, isso é feito através de atividades de extensão, que elas devem ter sido ampliadas desde então, né? E aí, na época, tá certo? Na época, com relação à produção acadêmica. Depois eu vou mostrar um dado que nós temos mais atual e mostrar que isso já teve uma mudança bem significativa, tá ok? Uma outra coisa que nós trazemos sempre para a Avalia é com relação à inserção dos docentes na pós-graduação. Então, a gente tem uma listagem baseada no censo de 2019, onde aparece no total 55 professores do estudo de Química. Pode existir uma divergência com relação a esse número de professores, porque a gente, às vezes, tem uma questão de cadastro do professor e não bate esses dados, tá certo? Além de professores visitantes, né, e por aí vai. Então, eu tenho aqui 14 professores que não estavam na pós-graduação, e tenho 29 professores em uma pós e 12 em dois cursos de pós-graduação. Então, mais da metade dos professores está inserido na pós-graduação, o que é um indicativo interessante para o estudo de química, ok? Com relação à produção acadêmica, né, aí que foi chamada a atenção, e a gente mostra que aqui uma tabela onde indica como que isso é feito no instrumento, né? Então, quando metade dos professores não possui nenhuma publicação nos últimos 3 anos, o conceito é 1. Quando pelo menos metade possui uma publicação, o conceito é 2, e assim consecutivamente. Pegando a produção com base no Lattes 2000 até 2019, nós temos que mais da metade dos professores de Química tenham 9 ou mais produções
científicas, culturais, artísticas ou tecnológicas. Então, neste momento, para um avaliador, o Instituto de Química, de forma geral, estaria com o conceito 5. Então, aquele comentário no final do relatório não faria mais sentido nesse momento agora, ok? Bom, é isso de forma geral e a gente abre agora para a discussão. Obrigado. Obrigado, Delano. Obrigado, professor Paulo. Então, professor Marcos, seria esse primeiro apanhado, né? E aí a gente fica à disposição para discutir melhor os resultados, o que a gente trouxe, para vocês falarem um pouco também das experiências do Instituto, né? Que seria bastante enriquecedor para a gente. Ok. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Paulo, professor Delano. Bom, uma coisa assim que é necessário que a gente faça, né, um estudo com mais calma, né, desses dados, tá? É uma coisa que eu posso dizer, né, para vocês é que agora mesmo, né, nesses momentos, né, eu estava justamente pensando aqui como que a gente, né, poderia adotar aí uma estratégia para atacar essa questão aí de melhoria, né, desses indicadores dos cursos de graduação, aproveitando a carona, não é, de que nossos dois programas de pós-graduação tiveram, não é, a nota, o conceito melhorado, né, o PPG-DUC, né, Programa de Educação em Ciências, teve a nota, né, melhorada de 4 para 5, né, e o programa de Química, né, de 5 para 6, né. Então, acho que é um bom momento agora, né, para a gente fazer aí uma campanha, né, para poder melhorar esses indicadores da graduação também. Algumas coisas aí ficam difíceis realmente, né, da gente mexer, como essa questão que o professor Delano comentou aí, né, das salas de professores dentro dos laboratórios, só que o prédio foi construído dessa maneira. As salas que não são dentro dos laboratórios, na verdade, são improvisações, né, que foram posteriormente realizadas, porque a princípio, né, as salas de professores, elas foram planejadas dentro dos laboratórios, né? Então, como é que a gente mexe nisso, né? Mas nós vamos, né, fazer aí um movimento para a gente, né, tudo que for possível aí, nós podemos tomar, né, as medidas aí para melhorar, né? Vou precisar, obviamente, né, do empenho aí de uma forma geral de todos, né, mas vou precisar de um grupo aí que assuma, né, à frente, né, para a gente fazer esse estudo todo, né, e assim, eu vou contar, né, com a ajuda de vocês, né, o professor Paulo aí, principalmente, estará na minha mira sempre, né, ele que agora, dá para dizer, né, pertence aí à comunidade do IQ, né, está coordenando aí o programa né, do qual o IQ faz parte, né, então, isso é bom, né, eu conto aí com o apoio do professor Paulo. Bom, quanto a perguntas, né, dúvidas, eu não sei, eu tenho fica confuso para mim ainda como é que funciona essa questão aí do CPC, né, do conceito de curso.
é feito um ou outro a cada, né, período de 3 anos. Acho que o Paulo, né, poderia esclarecer isso. Eu acho que é bom que fique claro também, né, para os demais professores que estão aí assistindo, né, acho que é o ponto aí de partida, né, para nós podermos elaborar aí uma estratégia de ação, né? É muito, muito bacana pensar essas estratégias de ação. Mas, de fato, são indicadores, a forma de construção é bem diferente. O CPC ele é feito a partir do ENAD, então ele deve acontecer a cada 3 anos. Tem cursos que, inclusive, não tem um ENAD para aquele curso. Não tem o INEP não faz uma prova que não é o caso da Química, né? Mas os cursos da Química, como eles têm prova, possibilidade de participação no ENAD, eles devem ter o seu CPC atualizado a cada 3 anos. E toda vez que vier um CPC novo, é possível que a coordenação de curso, junto com a direção avaliando, solicite uma visita em loco, se entender que o curso não foi bem avaliado, né? Se entender que o conceito que recebeu não reflete a qualidade do curso. E em fazendo isso, aí a avaliação não depende do ENAD, ela depende dessa visita dos pares, que é Então, onde apenas esse resultado se nós provocarmos, né? Eles têm que ser provocados. Ou quando o curso tira nota 2, mas isso não vai acontecer. Então, assim, no caso do Instituto de Química, ou o INEP é provocado e vem uma equipe, ou a gente fica com o conceito que recebeu. Professor, só um comentário. A medicina já fez isso, tá? Ela levou uma nota 4 e chamou a equipe para tentar subir para 5. Não conseguiu subir essa nota. Mas tem curso que já conseguiu fazer isso. Não lembro de cabeça qual, mas tem uns 2 cursos que já conseguiram fazer isso. Eu não da medicina porque foi uma coisa recente isso aí. Geralmente, o que tem pegado mais para a gente, no caso da Universidade de Brasília, são as dimensões didático-pedagógica, né, e a questão da infraestrutura. Como nos últimos anos a infraestrutura deu uma boa avançada em vários aspectos, principalmente na acessibilidade, então muita coisa tem melhorado e tem favorecido as notas dos cursos. Os PPCs, para algumas, no caso, eu acho que no IQ não acontece isso, mas algumas unidades acadêmicas tem curso que nem PPC tinha. Então, no IQ, até onde eu me lembro, isso não acontece. Já tem PPC atualizado, tem coisas novas. Então, esses problemas de PPC foram resolvidos. Então, assim, como o prédio do IQ é novo, né, assim, relativamente novo comparado com a universidade, como tem instalações novas sendo feitas, tal, e tudo mais, se o grupo entende que tem como sustentar uma nota maior, né, eu acho que vale a pena fazer essa convocação. Mas, de qualquer forma, né, nós estamos na iminência de receber um novo CPC, não é isso? Sim. Exatamente. Exatamente isso. E me surpreendeu, assim, eu não esperava aquela avaliação de infraestrutura, conhecendo a infraestrutura do IQ, né? Mas quando veio o comentário aqui, que o professor Delano colocou, aí eu entendi do que se trata. Porque o Instituto de Química tem uma infraestrutura muito boa, né? Sim, porque o prédio é novo, né? Não era para ter essa avaliação tão negativa. Mas, de fato, as salas dos professores são construídas dentro dos laboratórios. Isso demanda uma reforma, né? Um ajuste da infraestrutura predial do IQ, de alguma maneira. Porque a nota está muito abaixo, não era para vir, entende? Um prédio novo não é para ter uma nota 3,8, que é o que foi atribuído na infraestrutura do curso de licenciatura. E a parte de organização didático-pedagógica não costuma ser complicada, porque ela é documental. Então, ela é uma coisa que o corpo docente tem total condições de fazer, se tomar como ponto de partida os critérios de avaliação do INEP, sabe? É pegar a ficha de avaliação que o INEP está usando para essas visitas em loco e olhar item por item e ver como que eles estão sendo, ou o que não está sendo atendido, como que a comitiva, né, avaliou cada um dos itens, solicitar essa informação detalhada, né? E fazer uma leitura histórica também, porque às vezes essa avaliação, uma avaliação que foi feita 4 anos atrás, 3 anos atrás, não sei agora quando foi a última visita em loco, mas geralmente é coisa de vários anos, né? Então muita coisa mudou, às vezes, né,
alguns problemas que foram apontados lá já foram resolvidos. Mas isso demanda um esforço, que não é um esforço grande, mas é um esforço estratégico, sobretudo das coordenações do curso, né? De estudarem como que funciona esse processo de avaliação, e a gente está disponível para isso, para desenvolver esse know-how juntos, né? E fazer os ajustes que precisam ser feitos. Ok. Bom, vamos ver, né? Tem diversos outros professores aí participando, né? Gostaria de ver se, né? Se a Patrícia, Ângelo, né? Quem não vi todos aqui, Ricardo, né? Se alguém tem questões aí a colocar, comentários. Não, ninguém gostaria de comentar algo? Professor Marcelo também, Carlos Kleber. Enquanto o pessoal pensa aí em alguma dúvida, algum comentário, lembrar que tudo que a gente apresentou, a apresentação, todos os documentos, depois a nossa reunião em si também vai ser disponibilizado, tá? A gente vai botar tanto lá no SEI quanto por e-mail para vocês, para ficar aí o registro. Então, que é interessante, né? A gente conseguir divulgar isso. E por falar em divulgação, queria também pedir o auxílio do IQ com relação à consulta à comunidade acadêmica. A gente lançou ela semana passada. Todo ano a gente faz essa consulta, né? Como o professor Paulo mencionou, esse ano a gente mudou um pouquinho no sentido de torná-la mais robusta. E para isso a gente precisa muito da resposta da comunidade. Então ali no IQ a resposta estava baixa, né? Se eu não me engano. Então a gente gostaria muito do apoio de vocês. A gente já mandou alguns informes do UNB e SEI também, se eu não me engano, para as unidades. Mas é bom lembrar o pessoal de responder mesmo, né? Porque é um instrumento bem importante. Mas essa consulta ela não está sendo para todos, né? Não está sendo, só quem recebeu Foram o selecionados, link. né? Alguns, né? Isso. Mas aí todas as unidades têm que responder, né? Tem a amostra de cada uma das unidades. Então, a gente está fazendo essa divulgação ainda assim, né? Porque vai que a pessoa não está entrando ali no e-mail, né? E pelo menos para saber que tem uma consulta a ser respondida. Então, entra lá, até porque tem que ser com o login da UNB, porque é algo institucional, né? Então, é só para reforçar esse ponto que a gente gostaria muito que esse instrumento fosse bem sucedido. Tá, vamos reforçar aqui. E eu não sei, acho que essa dificuldade agora é porque e olhar melhor, né, para então, né, a gente ir sanando, né, dúvidas e pedindo sugestões, né. Acho que é uma conversa que realmente não é agora que o momento mais propício, né. Acho que ela vai ter que aí se dar, né, ao longo do tempo mesmo, né. Acho que é por isso essa, né, falta aí de manifestação nesse momento, né. Claro, sem problemas. A gente vai continuar à disposição. Todos os links a gente vai disponibilizar, então acho que é interessante até ver o que a gente já tem lá. Foi falado sobre PPC, por exemplo. Então, um item de avaliação do PPC é a questão dos egressos. A gente tem estudo sobre egressos. Então, será que, né, algum dos cursos já estaria interessado em ver essa questão de egresso, de perfil de egresso? Então, a gente já tem vários estudos com relação a isso que podem ser utilizados. Se não for suficiente, a gente pode conversar também, pode estar conversando com a DAE, com a CPA,
para a gente ver isso melhor. Tem relatórios sobre perfil dos matriculados, ingressantes, né, no geral, que também são bem bacanas de se ver. Tem essa questão que o professor Delano apresentou sobre a avaliação em loco. A gente sabe que já passou um tempinho, mas às vezes ainda tem itens lá que precisam ser trabalhados, então já tem os apontamentos lá que podem ser vistos, né? Então, assim, a gente está com bastante produto. Em breve também a gente está trabalhando aí num do ENAD também, que é algo muito importante. A gente está tentando fazer essa conscientização maior da importância do ENAD, de como ele impacta, né, na nota do CPC, como ele é importante para isso, como a visão do aluno, o ENAD é importante, que a gente precisa trabalhar tanto a unidade quanto a universidade como um todo. O DEG está atuando nisso de forma bem pontual, então talvez seria interessante também conversar com eles, se vocês tiverem interesse. Então, como você comentou, tem realmente muita coisa acontecendo, e aí a gente está mostrando tudo para vocês, e assim que vocês tiverem alguma necessidade, quiserem conversar, a gente vai estar à disposição. Ok. Agradecemos, né? E vamos procurá-lo sim. Então, perfeito, gente. Muito obrigado a todos, viu? E um excelente finzinho de sexta aí para todos. Nós que Boa tarde, agradecemos. pessoal. Obrigado. Tarde, tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde.